Os Estados Unidos estão avaliando revogar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a esposa dele, Viviane Barsi. A possibilidade de retirada dessas penalidades já teria chegado à Casa Branca e estaria sendo analisada um documento, mas dependeria ainda de um acordo diplomático com o Brasil. Segundo relatos, a negociação envolveria diversas contrapartidas, inclusive a matéria que a gente viu aí na tela, do Christian Costa, traz bastante detalhadas essas possíveis condições, que seriam com relação à concessão de terras raras brasileiras, para exploração por empresas americanas de minérios essenciais aí para a produção de alguns itens essenciais, como por exemplo celulares, fim de medidas de censura a mídias sociais, um ponto bastante importante que envolve a questão das big techs, revogação de impostos sobre essas empresas de tecnologia, de redes sociais, cooperação do Brasil no combate ao crime organizado e suspensão de acordos de satélites, especificamente com a China, favorecendo, segundo os Estados Unidos, empresas como a Starlink do Elon Musk. Marina Helena, por favor, já dê para a gente suas primeiras impressões dessa matéria que nos traz um sentimento de medo, decepção e cada vez mais o sentimento de que realmente nós brasileiros temos que resolver internamente os nossos problemas. Exatamente, acho que a chance é alta aí dessas negociações por tudo que está acontecendo e o recado claro é esse, que não dá para terceirizar a solução dos nossos problemas. Nós temos que ter a responsabilidade de cuidar dos nossos problemas. Então, o Trump está cuidando dos interesses dos Estados Unidos, claramente. O que está aí na mesa de negociação deixa isso bem explícito. O que ele está pedindo como contrapartida? Ele está pedindo a questão de terras raras, que ele já disse que é bastante importante, principalmente para todo esse setor de tecnologia, né? Esses insumos são fundamentais para o setor de desenvolvimento de tecnologia, que é uma grande aposta do governo Trump, já olhando para o futuro. Depois disso, ele está querendo que acabe a censura em relação às redes sociais e também a taxação, né? Está ali na mesa a taxação de big techs, ou seja, também olhando para o quintal dos Estados Unidos, o que vale a pena para a gente, ajuda no combate ao crime organizado e também essa questão dos acordos, né, que o Brasil pode ter com a China em relação ao uso de satélites. Então, ele quer que o Brasil não vá por esse caminho. Alguns desses pontos são interessantes para o Brasil também, por acaso, né? Também são interessantes para o Brasil. Realmente, a gente entregar tudo na mão do chinês, tanto a questão das terras raras, quanto a questão de satélites. Lembra que em algum momento ali se falou, olha, se a Magnitsky vier mesmo, talvez o Brasil tenha que usar o GPS chinês, o sistema financeiro fique na mão dos chineses. Então, ali tinha um risco também para o Brasil, a gente sabe, que se a gente não tomasse providências para, enfim, para resolver as nossas questões, a gente poderia ficar cada vez mais longe dos Estados Unidos e cada vez mais no colo da China. Isso é verdade, né? Imagina se toda essa parte de inteligência fosse parar ali na mão dos chineses, isso é um grande problema. A questão da censura, oxalá, né, que isso seja verdade. Então, vamos torcer aí para que, de fato, esses absurdos que acontecem no Brasil, da censura das redes sociais, acabe mesmo. Eu não vejo, com todo o que tem sido aprovado aqui, chances disso a gente vai saber mesmo nas eleições, né, no ano que vem, como é que vai ficar essa pauta aí. Agora, eu acho que o principal recado é esse, cada um ali está cuidando dos seus próprios interesses. Então, o Trump, se isso for verdade, soltou a mão, né, e está dizendo aí, ó, vocês precisam cuidar do interesse de vocês, eu vou cuidar aqui dos interesses dos Estados Unidos, que é para isso que eu fui eleito. Vamos ver como é que o Brasil vai reagir. Eu vejo que tiveram alguns problemas, né? Quando saiu a Magnitsky, que a gente comemorou aqui esse empurrão. No fundo, acho que o principal ponto da Magnitsky foi expor ao mundo inteiro a violação de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Essa foi a grande oportunidade que a gente teve. Mas a gente teve, por exemplo, o pastor Silas condenando a questão das bandeiras americanas ali nas manifestações. A gente viu a população agradecendo ali que foi para a rua e isso não foi bem visto. Começaram algumas pesquisas que falaram de soberania, já caíram matando ali de que dessa maneira Trump ajudaria a eleger o Lula surfou ali na onda da soberania e a direita, ao invés de tentar
né, de alguma maneira, ir contra essa narrativa, mostrar essas violações, aprovar, por exemplo, uma anistia ou fazer o impeachment de Alexandre de Moraes mesmo, nada disso foi feito, né? As nossas grandes lideranças, as elites do país, eu diria que os próprios políticos, no fundo, se voltaram ali, atacaram o que o Eduardo foi fazer lá nos Estados Unidos. Então, e aí? Trump vai ficar continuando insistindo, sendo que lá tem o problema de inflação, ou vai cuidar do seu próprio quintal? Eu vejo que ele decidiu cuidar do seu próprio quintal. Vamos ver, a gente aqui, lembrando que aquilo ali era uma ajuda que a gente poderia resolver. Mas a solução mesmo é interna, né? A solução sempre foi interna. Então, é isso. Vamos aguardar para ver se a gente aqui no Brasil e as nossas autoridades eleitas, as nossas lideranças, começam a acordar para o que está acontecendo e fazem alguma coisa a respeito. Com certeza. Deixa eu já colocar a Duda, então, aqui na nossa conversa. A Marina citou, será que Trump pode ter soltado, então, a mão do Brasil? Nunca esteve segurando, sempre olhando apenas questões internas. Os pontos aí para um possível acerto Brasil-Estados Unidos nessa questão de sanções e tarifárias parece está bastante claro, mas nem todos são de fácil negociação. Aqui no chat alguém fala, a Lúcia, faltou a anistia. Lembra que antes falava-se sobre uma revisão da questão da democracia no Brasil, né? Uma avaliação dos Estados Unidos de como anda a democracia aqui brasileira, e a Lula falou sobre soberania, então tudo isso não teria nada a ver? Vamos lá, eu acho que é um momento que ele requer muita prudência da nossa parte para a gente tentar avaliar todos os pontos sem acabar soando muito apocalíptico, né? Eu gostei da análise da Marina e eu vou muito na mesma linha, porque os Estados Unidos têm muitos problemas para lidar e a gente não pode esquecer que ano que vem é ano de eleição do legislativo nos Estados Unidos. E o Donald Trump está realmente querendo resolver a questão da inflação para que ele consiga melhorar essa situação para os cidadãos americanos e, portanto, conseguir formar uma base de deputados eleitos que sejam aliados a ele. Então, neste momento, eles têm uma série de questões internas americanas, norte-americanas, para as quais, obviamente, eles vão desviar a atenção deles, eles vão focar nisso. E o Brasil é um país de proporções continentais e eu acho que não é interessante para nenhum país do mundo cortar completamente relações com o Brasil. Eu queria ler aqui um trechinho de um texto que o próprio Eduardo Bolsonaro postou no Instagram dele, que eu acho que condensa muito bem essa situação. Qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar com honestidade a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre nações democráticas. Aí ele também diz que sanções nunca são um fim em si mesma, são instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Então, eu acho que a gente pode lembrar do porquê que a Magnitsky chega para começo de conversa. Ela não chega para, eu não gosto de você, então eu vou te punir, faça o L ou faça o M de Magnitsky. Não. Ela chega como uma sanção justamente para tentar corrigir o que está sendo feito de errado. Todo mundo aqui já falou disso diversas vezes. Quer retroceder a questão da Magnitsky? Vai ter que retroceder em diversas outras questões no Brasil. Como a Marina falou, a gente assume riscos em ambos os lados. A gente assume riscos mantendo a Magnitsky, porque aí diversas relações com os Estados Unidos são cortadas e o Brasil, o governo petista do Brasil, se vê obrigado a recorrer ainda mais aos chineses, ou você trata de realizar acordos com os Estados Unidos e que os Estados Unidos já demonstraram que grande parte do interesse deles nesses acordos é justamente diminuir a relação do Brasil com a China. Eu me arrisco a dizer que pode existir um grandíssimo conflito chegando no futuro e esse conflito vai ser entre Estados Unidos e a China. Um dos dois vai se tornar a nova maior potência mundial, tanto economicamente quanto politicamente. Então, a briga entre esses dois lados vai se intensificar muito e para os Estados Unidos não é interessante ter o Brasil se relacionando com a China como ele se relaciona nesse momento. Então, se para revogar uma sanção ou outra, os Estados Unidos tenham que exigir que o Brasil retroceda em relações com a China, os Estados Unidos vão fazer isso, eles vão pensar em si mesmos nesse caso. Eu acho que talvez dizer que largou de mão, pode ser que tenha acontecido, mas eu acho que talvez seja um pouco apocalíptico. Eu acho que eu prefiro acreditar que existe uma intenção de afastar o Brasil da China por trás disso. A sanção ela é feita para revogar algo que está sendo feito de errado.
Óbvio que o que a gente esperava era outra coisa, né? Todo mundo comemorou muito quando a Magnitsky foi implementada e etc. O que nós esperávamos era uma negociação focada em acabar com todas as ilegalidades jurídicas e com toda a censura no Brasil. Mas talvez, como a Marina realmente disse, isso seja um problema que nós tenhamos que resolver de forma interna. Estados Unidos, então, de olho também nos países que vão fazendo alianças, fortalecendo aquele que ele considera a sua maior ameaça, o país inimigo, praticamente, a China, por ser um competidor muito grande e forte também. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.